Amigos do Livro Falante, bem-vindos a esse espaço literário. Eu gostaria de lembrar a vocês que acompanham este trabalho e para os que estão chegando, que até o momento eu falei de prosa. Predominantemente em todos os vídeos que publiquei até hoje eu falei de prosa, mas hoje eu vou falar de poesia, e de uma poesia e de um poeta muito significativo. Vocês sabem que neste ano de 2024, mais particularmente no dia 24 de agosto, Paulo Leminski completaria 80 anos. É sobre ele que nós vamos conversar. Mas antes disso, eu peço a vocês que já deem seu joinha, que por favor façam comentários. Sempre ajuda muitíssimo o canal a se fortalecer, a encontrar novos amigos. E quem não se inscreveu ainda, se inscreva e caminhe junto aqui nessa trilha literária. Bom, eu tenho aqui um título em particular. Leminski foi altamente produtivo. Quando ele morreu, ele tinha 44 anos, muito jovem, mas a produção dele, intensa, exuberante, e em vários aspectos. Na verdade, conta a biografia que ele mesmo, numa entrevista, diz que aos 7 anos ele já escrevia poemas, entregava à avó dele, que os mantém. Quando ele deu entrevista, ele estava vivo, a avó também, falou, a minha avó mantém esses poemas até hoje. Então, foi uma vida dedicada à poesia. Mas se pensarmos que, bom, ele começou a publicar no ano de 1962. De lá até o ano da sua morte foram poucos anos, na verdade, de publicações e de produção poética. Por quê? Porque ele era múltiplo. Ele não ficou apenas no campo da poesia. Claro, questões da vida, não é? Ele foi publicitário, ele foi músico, ele foi compositor, né? Não só de melodias, mas também de letras, Caetano Veloso, Itamar Assunção, tem Ney Matogrosso, tem Zélia Duncan, tem uma série de nomes assim, consagradíssimos da MPB que gravaram músicas com poemas de Leminski e também músicas elaboradas por ele próprio. Então é um colosso, ele foi publicitário, ele foi professor nos anos 60, ele foi professor de História e Literatura lá em Curitiba. Mas o mais interessante, veja só, que em 1963 ele esteve aqui na minha cidade, em Belo Horizonte, e aqui ele se encontrou com os poetas concretistas, Haroldo de Campos, Décio Pinhatari, e conheceu de forma mais orgânica, né, numa conversa direta com os poetas concretistas, que vem desde os anos 50, e também foi influenciado pela poesia concretista, que privilegia a forma, o significante, não é, que provoca toda uma reconfiguração em relação à tradição poética, que era muita proeminência da subjetividade, a predominância do eu, e a poesia concretista traz novas performances para o campo poético, e influencia também, como os irmãos Campos eram publicitários também, o próprio campo publicitário. Então, assim, muitas afinidades de Paulo Leminski com relação a várias áreas artísticas. Ele foi casado com Alice Ruiz, poeta, tem 2 filhas, Estrela e Áurea. Inclusive, Estrela também tornou-se compositora, até hoje faz um trabalho musical muito grande, e Áurea é a organizadora, eles criaram uma espécie de uma fundação, né, Paulo Leminski, onde todo o acervo da sua produção poética, musical, publicitária, de todas as vertentes estão sendo resgatadas, estão sendo divulgadas, sempre surge no meio editorial uma publicação, alguma coisa inédita de Leminski, e temos até uma reunião da poesia, de toda a poesia, pela Companhia das Letras. É uma exuberância a produção de Leminski, que é uma coisa impressionante. Em relação à sua verve cultural tão múltipla, um dos fatores é o fato de, o pai dele era um militar de ascendência direta polonesa, a mãe de ascendência negra, então ele fala que ele era um polaco mulato lá em Curitiba. E o pai desejava que ele engrenasse para a carreira militar. Mas ele, aos 12 anos, ele foi para o mosteiro de São Bento, e lá ele aprendeu latim, ele aprendeu grego, literatura clássica, teologia, filosofia.
Então a sua formação é muito humanista, clássica, e ele também foi um homem com uma, acredito assim, com uma facilidade até de apreensão de várias línguas. Ele falava 6 línguas, ele também foi tradutor, né? Esqueci desse detalhe. Olha que coisa, eu fico imaginando a intensidade da produção em vários campos. Esse homem trabalhava incessantemente, não é? Por isso nós temos hoje esse repertório belíssimo, né, do seu trabalho, que ainda está sendo construído, não é? Resgatado, e que surjam mais. Mas eu vou falar para vocês aqui um pouquinho da poesia dele, que é o nosso campo aqui de ação, e como eu disse, eu não havia feito ainda um trabalho mais específico sobre a poesia, não sei, um trabalho sobre o Drummond, os primeiros vídeos que eu fiz, mas dentro de um aspecto mais específico. Agora eu gostaria de conversar um pouquinho sobre poesia, porque eu amo poesia. E, inclusive, meu trabalho no Instagram, eu de vez em quando me atrevo a interpretar alguns poemas. Se quiserem conhecer, visitem. Mas também gosto de ler e avaliar. Avaliar não, avaliar é uma palavra muito pedante, né? Mas de compreender a poesia e trazer o meu entendimento, às vezes, para compartilhar com vocês. Eu espero que sejam leitores de poesia. E se ainda não conhecem a poesia de Paulo Leminski, eu garanto a vocês que vocês vão ficar muito, muito, muito surpresos. E eu vou começar aqui por um texto que ele fala da própria poesia. Quando ele abre aqui... deixa eu mostrar, Cleide, que livro é este? Então, eu escolhi este título aqui, que eu adoro, né? Catatal é um clássico, mas aqui nós temos Distraídos Venceremos. O título por si só já é vamos falar aqui, a cara do Leminski, né? Porque mostra uma certa influência até de uma corrente com a qual ele também vai se filiar, em muitas outras, que é o tropicalismo. O próprio Caetano Veloso gravou, né, letras dele maravilhosas, como caminhando contra o vento, silêncio sem documento, dentro daquele movimento ali do tropicalismo, no cerne da ditadura militar, que queria impor regras, queria que as pessoas fossem sisudas, que fossem extremamente disciplinadas dentro de uma ideologia. E vem Caetano e vem Gil lá em 67 e lança o tropicalismo, né? Gil com Domingo no Parque e Caetano com Alegria, né? Uma coisa meio modernista também, né? Alegria própria dos Nove, ali diante daquele contexto tão dramático, né? Tão sofrido aí na história brasileira recente. Mas vem aqui Paulo Leminski, que vai dialogar também com os tropicalistas, e aqui com esse título, Distraídos, né? Como caminhar contra o vento. Venceremos, não é? Que foge, sai para as margens, não é? Busca o prazer, busca a alegria, na contrapartida desse estado de quase que absoluta sisudez, né? Que regimes dessa natureza impõem. Bom, mas eu tenho aqui, para vocês, Distraídos Venceremos é de 1987, tá? E eu gostaria de falar para vocês aqui, eu tenho um trechinho aqui, que é uma declaração dele sobre a poesia. Até antes de ler o poema, veja só o que ele diz. A única razão de ser da poesia é o antidiscurso. Um modo de dizer como não se diz. Poesia, no certo sentido, é o torto do discurso. O discurso torto, tirando isso, não vejo nenhuma razão para ela existir. A pior poesia é aquela que tenta dizer, ornada ou dramaticamente, aquilo que a prosa consegue dizer. Nisso, a poesia dos anos 70, ou marginal, que ele também pertenceu à geração marginal, né, junto com Cacazzo, com a Ana Cristina César, nossa, uma geração também, né, a Luísa Buarque de Holanda fez uma coletânea, né, dos poetas ali marginais, uma coisa maravilhosa. Vale a pena procurar, e Paulo Leminski naturalmente está inserido também nesse contexto. Bom, nisso a poesia dos anos 70, ou marginal, é ótima. Ela registra bobagens tão insignificantes que nenhuma prosa se dignaria recolher para as eternidades da memória. A poesia dos anos 70 é uma antropofagia, relembrando aí Oswald de Andrade no modernismo. Uma devoração de todos os materiais imediatamente disponíveis, né? Eu acho isso maravilhoso. Eu acho que Leminski tem uma visão da poesia, uma coisa tão dele, tão Leminski, porque
ele não se privou de conhecer, de experimentar todas as nuances poéticas que surgiram ali naquele momento em que ele esteve conosco, e em todos ele se saiu fantasticamente bem. Olha aqui este poema que abre o livro, tá? Abre Distraídos Venceremos. Ele fala, ó, esta página, por exemplo, não nasceu para ser lida, nasceu para ser pálida, um mero plágio da Ilíada, alguma coisa que cala, folha que volta para o galho, muito depois de caída. Nasceu para ser praia, quem sabe Andrômeda, Antártida, Himalaia, sílaba sentida, nasceu para ser última, o que não nasceu ainda. Palavras trazidas de longe pelas águas do Nilo. Um dia esta página, papiro, vai ter que ser traduzida para o símbolo, para o sânscrito, para todos os dialetos da Índia, vai ter que dizer bom dia aos que só se diz ao pé do ouvido. Vai ter que ser a brusca pedra onde alguém deixou cair o vidro. Não é assim que é a vida? Olha que coisa fantástica, não é? Eu não vou falar aqui porque é forma livre, claro, ele é um poeta contemporâneo, mas pelo seu conhecimento, realmente ele também foi músico da música, ele traz naturalmente esse conhecimento, essa experiência com a melodia, com as rimas, com a fragrância das palavras para o seu texto poético. Ele usa muito de rimas internas, de aliterações e assonâncias. Lembram das aulas lá de literatura, lá no ensino médio, no ensino fundamental também, por que não, né? Que é a semelhança dos sons, não é? Isso é que promove toda a musicalidade dos seus versos. E naturalmente que nesse verso aqui, metalinguístico, ele questiona o que é poesia. Ele fala, ao invés de nós falarmos, vamos buscar as influências lá do passado, não é? Quando ele fala de Homero, fala das literaturas da antiguidade lá, os textos escritos em sânscrito, não é? Buscamos, fazemos aquela arqueologia da poesia, ele inverte isso. Não é? É bem surpreendente, o elemento surpresa sempre está presente na poesia de Leminski. Ele fala que o passado é que vai ler o presente. Que o passado é que vai, como ele fala aqui da Ilíada, ele fala assim, olha, nasceu para ser pálida, um mero plágio da Ilíada, alguma coisa que cala, folha que volta para o galho muito depois de caída. Não é? Que ao mesmo tempo que dialoga, ela apresenta essa possibilidade de reinauguração, sim, desse passado clássico da poesia, das origens da poesia aqui no Ocidente, lá na Grécia, né? Homero, sempre citado, né? Mas ao mesmo tempo, no final do texto, ele fala que o passado precisa ler a poesia contemporânea. Então eu achei isso assim de uma genialidade, porque ao mesmo tempo que tem a referência aos grandes mestres, ele não isenta o poeta ou a poesia da contemporaneidade de também trazer possibilidades e um espanto para a própria tradição. Eu acho fantástico. Olha, eu vou dizer para vocês aqui. E quando ele fala que, por exemplo, ainda dentro desse campo metalinguístico, então nós vamos mudar um pouquinho para a parte que eu mais gosto. Olha aqui, distâncias mínimas, ele fala assim, olha, um texto morcego seguia por ecos, um texto cego, um eco antigo, um grito na parede, rede, volta verde, comim, consigo, ouvir é ver se, ou se, litecigo. Muitas vezes ele termina a poesia com uma interrogação, porque ele não tem nenhuma intenção, ao que me parece, de ditar regras poéticas, de ser uma autoridade, né, nesse sentido da poesia. Ele entende a poesia como um discurso aberto, e assim deve ter também essa consciência poética, intelectual, cultural, próprio poeta. Naturalmente que o morcego aqui, a meu ver, é uma representação do próprio poeta. E o que ele fala sobre seguia por ecos, olha, um texto cego, um eco antigo. Só que observa bem que ele vai usar os elementos próprios ali do eco, nessa reverberação, essa repetição do som, ele usa aqui na poesia,
mas para mostrar todo esse diálogo, como no poema anterior, né? Nesta visão agora, neste poema, do diálogo, das conexões da poesia dele e a poesia contemporânea com os antigos. E quando ele fala ante, esse sufixo aqui que é contra, né? Só que depois ele fala ante, antigo, né? Ou seja, uma afirmação, uma confirmação, uma reelaboração de uma visão da poesia como uma possibilidade tão aberta que é preciso, sim, como nós colocamos anteriormente, esse respeito às tradições, mas também uma abertura para essas experimentações mais contemporâneas. E aí ele fala, um grito na parede, rede, rede, volta, verde, verde, não é? Olha, volta, verde, verde, novo eco, volta o quê? Há uma insuficiência, não é? Uma consciência aqui sobre a insuficiência do discurso, naturalmente, para materializar uma visão de mundo, um desejo de se fazer poesia, né? Um poema metalinguístico. E aí ele vai, e ainda ele disse, olha, ouvir é ver se ou se militicigo. Não é? Quer dizer, ele tenta reconhecer na própria poesia se ele tem ali, não é, uma abordagem inovadora, ou se ele está seguindo algum caminho já percorrido por outros poetas, é a procura da essência da própria poesia. Não é? É um estado de procura, isso é permanente nele. Isso, a possibilidade de versificar, de construir um texto poético e sempre indagar da eficiência desse texto sobre o que se deseja, apesar de dar total autonomia à linguagem, né? Porque não é através da linguagem que essa própria experiência com o discurso poético e essa compreensão de si enquanto um construtor da própria poesia se realiza. Não é? Isso é um pouco influência também da poesia concretista. Não é um discurso, como ele falou assim, a poesia, como eu li o texto aqui, ele fala, se a poesia que faz muito discurso, que defende ideias, isso é coisa da prosa. A poesia tem que ser um antidiscurso. Aspas, é um objeto em si. Né? Se a ideia do discurso, da palavra materializada, da poesia como objeto, também é uma influência da poesia concreta, né? Com quem nós vimos que ele já dialogou. Eu vou passar agora, lá para o finalzinho, para a última parte aqui, que é a poesia que teve uma influência muito grande em toda a sua vida, né? Até a construção do próprio discurso poético, que são os haikais. Ora, Paulo Leminski também foi judoca, mais uma aí na listinha, olha aí, que coisa. E ele não se limitou ao exercício físico, né, dessa experiência cultural lá do Japão, né, do Extremo Oriente. Ele também pesquisou e se aprofundou no conhecimento da filosofia zen budista. E por quê? Porque os filósofos zen budistas eram também grandes poetas, eram samurais. Não é? Na Idade Média lá do Japão, no século XVI até acho que o século XVII, se não me engano, me perdoe os historiadores, mas me fugiu aqui a data específica, mas está nesse ínter aí. Eles eram samurais, que era aquela elite, né, de homens preparadíssimos intelectual, fisicamente e dentro do aspecto espiritual, né, da espiritualidade do Extremo Oriente, preparadíssimos porque eles eram aquele exército que protegia o imperador, né, que cercava o imperador, que ajudava também na própria formação do imperador, até cair, né, a tradição e o Japão caminhar para a modernidade. E a partir daí eles saem do palácio, alguns são expulsos e vão procurar discípulos ainda para permanecer com a tradição, andando, tornam-se andarilhos, ambulantes, né, pelas regiões remotas, mas formando sempre novos discípulos para a poesia, para as artes, né, marciais também, e tornam-se ronin, como eles chamavam na época. Um deles, muito conhecido aqui no Ocidente, inclusive graças ao próprio
Paulo Leminski, que é o Bachot, que é considerado o maior deles, não é? E ele segue um pouco essa linha. Eu vou falar de um poema que meio que de transição desse processo, quando ele fala incenso fosse música, que é maravilhoso, pequenininho. Isso de querer ser exatamente aquilo que a gente é, ainda vai nos levar a bem. Quer dizer, essa pulsão, essa propulsão, não é? De um desejo da não desistência, não é? Dessa anuência, né? Essa arquitetura aí ao imaginário, porque quando ele fala de música, incenso fosse música, ele está mudando incenso, né? Lembra, espiritualidade, música, não é? É um arranjo tão complexo, tão matemático, né? Tão profundo. Boa música, não é? Então, ele está fazendo essa vinculação, não é? Desses estados psíquicos, mentais que elevam o homem. Isso é que é a propulsão, isso é que vai levá-lo a ir além, não é? Bom, mas aqui eu vou trazer para vocês agora a poesia propriamente dos haikais, né? Ele adaptou, na verdade, ele foi tradutor, né, do Bachot aqui no Brasil, mas ele adaptou a nossa cultura, ao nosso tempo, a cultura dele, ao tempo dele, a poesia dos haikais, porque ela tem uma forma, né? São 14 sílabas, 5, 7, 5, né? Então, 17 sílabas, desculpa, estou fazendo a matemática errada aqui, me perdoem, 17 sílabas poéticas. E o haikai, ele tem uma questão, o haikai é a produção, como eu disse, poética, né, dos samurais, dos grandes filósofos, que requer, inclusive, um período anterior de observação, de contemplação, até que a poesia, aquela imagem observada, e uma imagem da natureza, torne-se ali um discurso, manifeste-se como discurso de altíssimo nível de reflexão, portanto, filosófica. Então, é uma poesia que destitui o eu. Não é uma poesia de uma subjetividade de dentro para o fora. Não é? Tem uma imagem, aí vem a questão do campo, né, semiótico mesmo, que vai chamar a atenção daquele poeta e vai fazer com que ele, então, permaneça ali naquele estado permanente de reflexão, até que ela ressurge, né, com uma epifania na forma de discurso, e ali se cristalize, portanto, todo esse processo intelectual, espiritual a que se sujeitou, no caso aí, né, o Zen budista. E ele fala, aqui tem um poema que eu acho lindo, são muitos, mas meu tempo está ficando aqui escasso, deixe-me ver, nossa, eu vou ter que terminar aqui. Era uma vez, tá? É um poema, aí fala assim, ó, o sol nascente me fecha os olhos até eu virar japonês. Por isso que eu disse a vocês que é uma tradução aqui para a cultura dele, porque aqui ele insere o eu, né? E tem uma presença aqui do humor também, né? Porque quando você fala como que o sol, veja só a imagem da natureza, o sol nascente, ó, só que faz que ele me fecha os olhos, a incidência da luz ali, até eu virar japonês. Nós sabemos que, sim, né, dos povos ali do Extremo Oriente, é uma característica física dos olhos um pouco mais fechados, né? Não fechados, né, mas apertadinhos, não sei, me fugiu a palavra aqui, em relação aqui ao Ocidente. E só que, quando ele fala que ele vira japonês, naturalmente que ele está falando de uma integração que ele busca, né, uma inspiração ali com aquela imagem do sol que é tão própria lá do Oriente, né, do Extremo Oriente, mas uma integração mais profunda com a cultura e com a filosofia do Extremo Oriente e com essa poesia produzida ali. É o caminho que ele vai percorrer. E para encerrar, eu vou falar para vocês de um que para mim é maravilhoso, está aqui quase ao final. São 3 versinhos quando ele fala: lua à vista, brilhava assim sobre Auschwitz. Tem uma interrogação, que é um poema de natureza filosófica, a poesia sempre interroga. Tem imagem da natureza, a versificação não segue o padrão oriental. Tem todo um trabalho sonoro, né, de sílabas, aí no caso agudas, não é? Que denota um pouco dessa interrogação, de um certo espanto, um certo sofrimento, né? Porque tem a nossa visão ocidental, não é? A nossa visão de pessoas contemporâneas, de pessoas livres,
mas ele relembra aí, é uma contradição até da lua, né, da beleza da lua, a uma cena tão trágica, tão agônica como em Auschwitz. Quer dizer, a beleza, quem estava naquela situação de prisão, de sofrimento, de tortura, de iminência da morte constante, né, de humilhação extrema, como estavam as pessoas nesses campos de concentração durante a Segunda Grande Guerra, elas tinham ainda a condição de perceber a beleza como nós, noutro contexto. A beleza depende, afinal, de que fatores? Meus amigos, eu deixo aí Leminski com vocês, agradeço por esse momento com a poesia, sugiro, se querem começar a ler Leminski, e que façam isso com Distraídos Venceremos, no caso aqui, poesia de bolso da Companhia das Letras, a editora que tem feito algumas publicações, títulos de Paulo Leminski, ok? Olha, eu deixo meu abraço e até então um próximo encontro. E viva Leminski com seus 80 anos!